Muito bem, meus amados irmãos e diletos ouvintes da Palavra de Deus, carinhosamente vos cumprimento com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a honra e a glória do nome santo do Eterno, está mais uma vez começando o nosso Almoçando na Presença do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós estamos chegando ao capítulo de número 12 do livro de Eclesiastes. E o capítulo 12 do livro de Eclesiastes é o último capítulo do livro de Eclesiastes. Hoje nós estamos fechando o Eclesiastes com chave de ouro para a honra e a glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Mibsa Alvarenga. Muito prazer. Eu sou missionária aqui na cidade de Nova Serrana, no estado de Minas Gerais. Louvo a Deus, sirvo a Deus na Igreja Pentecostal Deus das Nações. O nosso pastor é o pastor Elvis Nunes e eu já aproveito esta oportunidade para cumprimentá-lo em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Elvis. A paz do Senhor, missionária Aureliana, esposa do nosso pastor Elvis. Quero cumprimentar também o nosso pastor Damião, a sua esposa, a digníssima diaconisa Neide. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Quero cumprimentar todos os membros congregados, todos os obreiros da Igreja Pentecostal Deus das Nações, a missionária Valda, a missionária Rose, todo o povo de Deus. Em nome de Jesus, Deus abençoe cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos aqui ao Almoçando na Presença do Senhor. E é claro, eu não poderia de cumprimentar você. Pensou que eu esqueci, né? Não esqueci, não. A paz do Senhor, meu querido. A paz do Senhor, minha querida. Você que faz toda a diferença aqui conosco no Almoçando na Presença do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, é o que nós vamos ler hoje. Para a honra e a glória do nome santo do Eterno. Vamos ler o primeiro versículo? O primeiro versículo do capítulo 12 do livro de Eclesiastes vai dizer assim: Lembra-te também do teu Criador nos dias de tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Amém? Oi, Vanusa, a paz do Senhor, minha querida. Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vinda aqui ao Almoçando na Presença do Senhor. A paz do Senhor para todo mundo, sejam bem-vindos aqui ao Almoçando na Presença do Senhor. Você do norte, você do sul, você do leste, você do oeste, você de todos os cantos do Brasil, oh glória, aleluia. Seja bem-vindo aqui ao Almoçando na Presença do Senhor. Nós acabamos de fazer a leitura do capítulo 12 do livro de Eclesiastes, apenas o primeiro versículo. No primeiro versículo, lembra-te do teu Criador nos dias de tua mocidade, antes que venha os maus dias e cheguem os anos, dos quais venha dizer, não tive neles contentamento. Aleluia, glória a Jesus. Mais uma vez, Salomão está aqui poetizando e falando sobre a juventude. Ontem, ele nos disse que a juventude era um presente de Deus à nossa vida. Oi, irmã Naftali, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe a sua vida. E ele disse assim, a juventude, embora seja um presente de Deus, carinhoso para as nossas vidas, onde a gente tem aquele fôlego, aquele vigor, aquela disposição, uma sensação de invencibilidade, sabe? Ele também vai nos dizer que a juventude, ela é passageira. E logo tudo isso acaba. E ele vai dizer assim, lembra do teu Criador nos dias de tua mocidade. Antes que passem os dias, cheguem os dias maus e você olhe para trás, para o teu tempo, para o teu passado e fala assim, olha, eu fui jovem e não aproveitei nada da minha juventude, não tive prazer nem contentamento algum nos tempos da minha mocidade. Neste versículo, no versículo 1, Salomão está nos dizendo, lembra-te do teu Criador. Não se esqueça dos favores, das bênçãos e dos milagres de Deus na sua vida, antes que venham os maus dias de Salomão e cheguem os anos até o teu corpo, até a tua vida, e você vai meditar. E agora, adulto e com mais idade, a gente começa a pensar e refletir na nossa vida e a gente vai pensar assim, eu não tive prazer algum em toda a minha juventude. Lembra-te do teu Criador nos dias de tua mocidade.
para que a nossa vida seja feliz de verdade. É somente diante da presença do Altíssimo, somente com a presença de Deus na nossa vida. Eclesiastes, capítulo de número 2, que é um clássico de Eclesiastes, que é o que nós estamos lendo hoje, para a honra e a glória do nome santo do Senhor. Nós vamos ler agora o versículo 2, e o versículo 2 diz assim: antes que escureça o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Aqui, neste versículo de número 2, Salomão está falando também da juventude, um é complemento do outro. E ele vai dizer assim, ó, antes que escureça o sol. É lógico que ele está falando o quê? Da perda de visão, que é muito comum ao passar dos anos e a gente vai alcançando mais idade, é comum esse tipo de coisa acontecer na nossa vida. Aí ele vai dizer assim, antes que tornem a vir as nuvens depois da chuva. Essa parte ele já está falando sobre as enfermidades, que também é comum na vida das pessoas de mais idade. Quando ele fala torna a vir as nuvens depois da chuva, um exemplo básico para isso aí é quando a pessoa fica gripado, que ele fica bem chatinho, bem escorrendo para todos os lados, nariz escorrendo, nariz pingando, e é disso que ele está falando, que ele fala antes que torne a vir as nuvens. Depois você pega gripe uma vez, meu querido, é normal todo ano, toda época de temporada de gripe você vai pegar de novo. E a gripe é um vírus terrível que ninguém nunca deu jeito nele, nunca achou a cura para esse negócio aí. E todo mundo que já teve vai ter de novo. E ele está falando, ele está citando disso aí, o escorrer do nariz, as lágrimas nos olhos, ficam lacrimejando os olhos. E aí a vida vai ficando insuportável. E é por isso que ele já começa o capítulo de número 12 dizendo assim, lembra do teu Criador. Nós precisamos de Deus em todo o tempo, em todos os momentos, em todos os minutos de nossa vida. E é por conta disso que o primeiro versículo do capítulo 12 do livro de Eclesiastes, ele é crucial para que a gente entenda tudo isso aí que Salomão está tentando nos passar. Vamos para o versículo 3, nós vamos ler o 3, o 4 e o 5, que diz assim. No dia em que tremem os guardas da casa, e que se encurvam os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem aqueles que olham pela janela, e as portas da rua se fechem, por causa do baixo ruído das moeduras, e se levantar a voz das aves, e todos os filhos da música se abaterem. Versículo 5. Como também, quando temem o que é alto, e houver espanto no caminho, e florescerem a amendoeira, e os gafanhotos for um peso, e perecer o apetite, porque os homens se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Nós lemos do versículo 3 até o versículo de número 5 do capítulo 12 do livro de Eclesiastes. Eu costumo dizer que o capítulo 12 do livro de Eclesiastes é um clássico. Todo mundo conhece, todo mundo já leu alguma coisa e todos usam ele para falar alguma coisa, até mesmo em dias de culto. Na verdade, ele já começa assim, lembra-te do teu Criador nos dias de tua mocidade. Versículo 3. Salomão aqui está nos comparando o ser humano, não apenas com os fenômenos, com as ações da natureza, como é do feitio dele, ele tem costume de fazer esse tipo de comparação. Hoje, nos versículos de Eclesiastes, capítulo 12, ele vai também aumentar aí a sua dedução, a sua teoria. Ele não vai apenas nos comparar os fenômenos da natureza, mas ele vai incluir uma casa aí também como sendo exemplo, um ato simbólico que ele vai usar aí para nos esclarecer a nossa necessidade, a nossa precisão de Deus em nossa vida em todo o tempo. Por exemplo, no versículo 3, no dia em que tremem os guardas da casa, no dia em que tremem os guardas da casa, ele se refere à falta de força. Nós vamos perdendo a força de acordo, vai se passando os anos e a gente vai alcançando mais idade, vamos ficando velhos, vamos ficando idosos.
E aí os nossos braços, as nossas pernas ficam fracas e aí começam a tremer. É disso que ele está falando. No dia em que tremem os guardas da casa. A perda de força, a falta de vitalidade, tudo isso por conta da idade. Aí esses guardas da casa, como diz Salomão, eles começam a tremer. Também Salomão se refere à falta de apetite no versículo, que vai indicar aí a fraqueza do corpo, que também é comum para pessoas idosas. Os acidentes domésticos que sempre acontecem depois de uma certa idade, se você tem um idoso em casa, uma pessoa de uma certa idade, você tem que tomar mais cuidado com ele. O idoso dá trabalho igualzinho criança, porque você tem que ficar olhando para ele o tempo todo, porque senão ele escorrega, ele cai, e aí Salomão já está dizendo que tudo nele já está ficando velho, está ficando fraco, está ficando sem força, aí tem quebra de ossos e aí vai dar um trabalhão, e é disso que Salomão está falando. Mas que Deus tenha misericórdia da nossa vida e que nós verdadeiramente, enquanto nós podemos, nós possamos lembrar do nosso Criador nos dias de nossa mocidade. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Continuando aqui o raciocínio no versículo de número 3 que nós estamos falando, ele vai escrever assim também, ó. Antes que se escureçam antes que se encurvem os homens fortes, nós já falamos do escurecer. Quando se enfraquecem os músculos do corpo, é disso que ele está falando, antes que se encurvem os homens fortes. A parte mais forte do nosso corpo são os músculos, e eles vão perdendo a força também, e agora o nosso corpo já está bem debilitado por conta da velhice, por conta da idade. Aí ele vai dizer assim, ó, ele está falando assim, ó, quando a pessoa começa a enfraquecer o corpo, começa a enfraquecer os músculos, aí alguns idosos, não são todos, alguns vão perdendo os dentes também, os dentes ficam fracos, alguns amolecem, algumas pessoas têm esse tipo de problema, eles ficam quebradiços, e aí a vida da pessoa vai ficando bem estranha, vai ficando bem fraca, com muita precisão, com muita necessidade. Aquela vitalidade que ele tinha antes, ele perde, agora tudo está faltando, ele vive uma faltura e não uma fartura. Antes que escureçam os olhos que olham pela janela, aqueles que olham pela janela. Aqui ele está falando novamente dos olhos, da perda de visão, da dificuldade para ver, para enxergar. Aí escurecem aqueles que olham ou que espiam, em algumas bíblias estão escritas que espiam pela janela. Mais ou menos em torno dos 40 anos de idade, os homens e as mulheres tendem a perder a visão. Algumas pessoas perdem a visão ou começam a ficar com a visão comprometida antes disso, mas o normal é que a partir dos 40 anos, 35, 40 anos, a visão já começa a ficar turva, já começa a ficar embaçada, a gente vai precisar de óculos e etc, etc, mais ou menos nessa idade. Aí, com o passar dos anos, aí a coisa vai piorando, a visão vai ficando cada vez mais turva, vai ficando, dá uma tremedeira na visão, começa a surgir as cataratas e aí, por fim, os olhos começam a perder a luz e começa a escurecer de vez. É disso que Salomão está falando. No versículo 4, que nós lemos até o versículo 5, ele vai falar assim: as portas da rua se fecham por causa dos baixos ruídos da moedura. Nessa parte do versículo, Salomão se refere ao alimento que entra pela boca. Ele vai dizer que a pessoa idosa, ela começa a ter dificuldades não somente para ver, não somente para ouvir, para andar, que vai perdendo a força dos músculos, que ele também disse aqui. Ela começa também a perder o desejo de uma alimentação, começa a ficar difícil para essa pessoa se alimentar, para essa pessoa comer um lanchinho da tarde, um almoço, por conta de tudo, por conta da fraqueza na mandíbula, por conta de, em alguns casos, a falta dos dentes. E aí o corpo dessa pessoa começa a ficar todo debilitado. E Salomão diz tudo isso para mim e para você, mas começa o capítulo dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias de tua mocidade, antes que te aconteça tudo isso aqui, e que você olhe para trás, para o teu passado, para a tua juventude e vai dizer: eu não tive nenhum prazer na minha juventude.
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E seguindo o versículo, ele vai dizer assim: e se levantar a voz das aves. Nessa parte especificamente do versículo, ele está se referindo à dificuldade que a gente tem no nosso dia a dia, que é comum na vida de todo ser humano, e principalmente sobre a dificuldade de dormir. Quando a pessoa fica idoso também, além de tudo isso que eu já falei aqui, ele também tem dificuldade para dormir. Existem pessoas que nem dormem direito. Existem pessoas idosas que trocam o dia pela noite, passam a noite toda acordada e de dia ele está com sono. Ele não tem mais prazer no sono, não tem mais um sono agradável, não tem um sono tranquilo. Tudo na vida dele começa a ficar difícil. É ruim para comer, é ruim para dormir, é ruim para levantar, é dificuldade para tomar banho, é dificuldade para andar, e tudo na vida de uma pessoa idosa começa a ficar difícil e sem prazer algum. E é por conta disso que ele começa o capítulo pedindo que lembremos do nosso Criador nos dias de nossa mocidade. Continuando o versículo de número 4, ele diz assim: e todas as filhas da música se abaterem. O que ele está falando aqui agora é sobre a nossa voz, porque a pessoa idosa, além de tudo isso que eu já citei, essa pessoa também começa a ter dificuldades na fala. A fala dessa pessoa começa a ficar difícil, começa a ficar trêmula, perde a firmeza e começa, até para falar ou para cantar, as pessoas que gostam de cantar já encontram aí um certo nível de dificuldade em executar tarefas simples como falar, por exemplo. A voz fica baixa, a voz perde a força, perde a nitidez, a firmeza, e se for o caso de algumas pessoas idosas que perderam até os dentes, perde aí até a boa dicção também, vai sumindo tudo, e vai ficando tudo comprometido, e vai saindo tudo, vai perdendo a fala, vai perdendo a audição, já está perdendo a visão e começa a perder tudo, e a vida dessa pessoa começa a ficar totalmente difícil. E aí Salomão continua nos dizendo para lembrar do nosso Criador e valorizar tudo quanto Deus tem nos dado. É só quando a gente começa a perder mesmo, é que a gente começa a valorizar depois que não tem. É por isso que Salomão vai nos lembrar nos dias de nossa mocidade, enquanto a gente está no vigor, na disposição, lembrar do nosso Criador, estar sempre na presença de Deus, que é bom e que é agradável. O versículo de número 5, que nós também já lemos, vai falar assim, ó: quando também temerem o que é do alto e houver espanto no caminho. Nessa parte, especificamente, ele está falando quando eu e você, depois de uma certa idade, depois de alcançarmos a velhice, a gente deixa de fazer tarefas simples, que muitas das vezes a gente fazia com rapidez, com maior orgulho, com tanta facilidade, e agora aquilo para a gente já não é mais fácil, porque o nosso corpo já não tem mais aquela vitalidade, aquela energia que tinha antes. E aí a gente deixa de fazer certas coisas que muitas das vezes a gente até gostava. E aí ele vai dizer assim: e antes que floresça a amendoeira, esse aí não precisa nem de explicar, já dá para saber o que ele está falando. Ele está falando de quando a gente perde, inclusive, a pigmentação dos cabelos. Aí nossos cabelos perdem a cor e começa a ser tudo de uma cor só, tudo branquinho. E aí é o florescer da amendoeira. E o gafanhoto for um peso. Esta fala especificamente aqui de Salomão, ele está falando de o simples andar, transitar para lá e para cá, carregar algum objeto, pequeno peso nas suas mãos, uma pessoa idosa, até um simples caminhar da porta da sala até no portão, já é difícil para ele. E aquilo que antes era prazeroso, agora começa a ser doloroso na vida dele. É disso que Salomão está falando. E aí o perecer do apetite é quando você finalmente não se interessa mais por comer. Comer não te dá mais prazer. Passa a ser uma luta diária em vez de prazer. Salomão, nos capítulos anteriores do livro de Eclesiastes, ele disse que a coisa melhor que pode ter na vida de uma pessoa é poder comer e beber e se alegrar. Mas ele estava falando dos dias de nossa juventude. Agora, depois de idoso, depois de uma certa quantidade de anos que já vivemos, nós perdemos toda a nossa vitalidade, toda a nossa energia.
Nós vamos perder as forças dos braços e das pernas. Vamos perder a força dos músculos. Os nossos olhos passam a ser escuros. Começamos a enxergar com muita dificuldade. Passamos a ouvir mal. A nossa fala começa a ter distúrbios também. Dá uma tremedeira ao falar. Começamos a enfrentar dificuldades ao falar. Depois a nossa mandíbula também se cansa. Alguns de nós vão perder os dentes. E aí a boca vai ficar murcha, vai ficar tudo frouxo e sem muita, como que eu digo, sem coordenação motora correta, e vamos começar a fazer tudo errado. E quando tudo isso começar a ficar tudo difícil, a gente perde por fim o prazer em se alimentar. Comer já não vai ser mais alegria na nossa vida, já vai ser um momento de tristeza. Eu lembro que o meu pai, ele não chegou a se tornar um idoso. Meu pai morreu de leucemia no ano de 1989. E eu lembro que quando a gente oferecia para ele alguma coisa para comer, ele falava assim: quando fizer essas coisas, precisa deixar para mim, não. Ele disse que comia por obrigação e não por necessidade. Comia apenas por estar vivo. Já não tinha mais aquela alegria. No caso dele, não era por conta de ser idoso, mas sim por conta da enfermidade. São N motivos que fazem com que nós perdamos a alegria em viver por certos motivos, por certas coisas. Aqui, especificamente, Salomão está falando sobre a velhice. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Porque depois que passarem os anos e você começar a enfrentar um monte de luta, um monte de problema, você vai olhar para a sua vida no passado, nos tempos em que você tinha todo o gás, toda a vitalidade, e vai dizer: eu não tive alegria nenhuma naqueles anos que eu vivi. Sabe por que as pessoas descobrem que não teve contentamento e nem prazer na sua vida, no passado, ou até mesmo na sua vida agora? Porque não inclui Jesus em tudo que está fazendo e em tudo que está vivendo. A vida, para ser feliz de verdade, precisa ter Jesus no meio dela. Aí sim nós vamos começar a viver uma vida alegre e feliz, porque Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa força. Jesus é o nosso ouro, a nossa prata. Jesus é a nossa riqueza, Jesus é nosso dom maior, a nossa maior riqueza, a nossa alegria de verdade. E onde Jesus está, todo mal cai por terra. Onde Jesus entra, toda enfermidade vai embora. Onde Jesus está, se está triste o ambiente, até a tristeza salta de alegria, porque quando Jesus chega juntamente com ele toda a alegria. E quando eu olho para os meus dias passados, para minha juventude, para minha adolescência, e não consigo encontrar neles alegria, foi porque não incluí Jesus nele. Porque se Jesus estiver nele, eu vou lembrar dele com saudade, daqueles tempos bons que eu vivi ao lado de Jesus, na presença de Jesus. Mas eu quero te dizer que ainda dá tempo. Coloca Jesus na tua vida, na tua casa, nos teus afazeres, na tua história, no teu trabalho, e a tua vida vai ser muito boa. Oh, glória a Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Continuando o versículo de número 5, ele diz assim: porque os homens se vai, a sua casa é eterna, e os pranteadores andarão pela praça. E aqui, concluindo aqui o finalzinho do versículo, que foi o que nós lemos, ele está dizendo assim que um dia, depois de passar tudo isso que eu disse aqui, nós vamos morrer. A velhice é o final da nossa vida. Nós vamos, por fim, enfrentar a morte. Nós vamos conhecer a nossa casa eterna, que é o que ele está dizendo. Mas as outras pessoas que prantearão por nós e que chorarão ali no nosso velório, ou porque morremos, alguma coisa desse tipo, eles continuarão vivos, andarão rodeando pelas praças, como diz Salomão. Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 6, vamos ler o 6 e o 7, diz assim: antes que se rompa o cordão de prata, e que se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e ao pó da terra volte, como era, e o Espírito volta ao Deus que o deu. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E essa parte aqui, ela não é muito simplesinha de explicar, não, mas eu vou tentar fazer ficar o mais simples possível aqui. Eu peço a graça de Deus para que eu consiga entender tudo isso aqui. Eu entendo, já estudei esse capítulo 12 de Eclesiastes muitas vezes. O problema é explicar e colocar
para que todas as pessoas que estão ouvindo entendam o que Salomão tentou passar quando ele escreveu essa poesia belíssima. O cordão de prata pelo qual Salomão se refere, aqui ele está falando sobre a medula oblongata, que é uma parte vital para a nossa vida e é preciosíssima para nós. O copo de ouro que ele se refere está falando do nosso cérebro, da nossa habilidade, da nossa agilidade em pensar. Ele vai descrever tudo isso aí, onde o nosso cérebro ele vai ficar revestido lá no centro por membranas amarelas dentro do nosso crânio. É disso que Salomão está falando. O cântaro junto à fonte, ele cita um cântaro, junto à fonte ou junto ao poço de água. Ele está falando sobre a vena cava, que é responsável por voltar o sangue do nosso corpo, aquele sangue que já circulou pelo nosso corpo. Essa vena cava, ela faz o sangue voltar de novo ao coração. Depois ele vai falar sobre a roda junto ao poço, que faz aquela... que ele está falando de água, né? Mas ele está falando do nosso corpo, ele está comparando uma coisa com a outra. Então essa roda junto ao corpo, ele está falando da grande aorta, que é o nome desse órgão, que recebe uma grande quantidade de sangue do nosso corpo. E a função dele é distribuir todo o sangue para diversas partes do nosso sistema circulatório. É disso que Salomão está falando. E aí ele vai dizer que é para nós procurarmos Deus, procurarmos a presença do Senhor, antes que tudo isso aqui aconteça conosco. Ele já citou aí os problemas para andar, para gostar de comer, ouvir falar, todos os sentidos, ele já falou. Agora eu começo a falar mais fundo, começo a falar do cérebro, do coração, do sistema circulatório, e ele começa a apelar agora. Ele começa a falar de coisas muito mais profundas. Ele está dizendo que depois que a gente fica velho, e graças a Deus por isso, a gente vai mesmo morrer. A vida só vai piorando depois que começa a arruinar tudo. Não precisa de pensar que vai melhorar, não, que vai só piorando até o dia que Jesus falar: chega, agora você vem. Acabou seus dias aí e você vem, ou você vai. Cada um de nós é que sabemos o caminho que estamos trilhando aqui na terra. Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 8, 9, 10, 11, 12, e vamos ler até o 13. Vamos deixar apenas o 14 para trás. Diz assim a palavra do Senhor. Olha, Salomão, novamente, ele escreve da mesma forma que ele começa o livro de Eclesiastes. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. E quanto mais o sábio for o pregador, tanto mais ele ensina ao povo a sabedoria. Atentando, esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixos pelo mestre das assembleias, que foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para escrever livros e muito para estudar, pois se estuda muito é enfado da carne. 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os teus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Depois de falar aquele monte de coisa que Salomão nos falou e dizer como a nossa vida, depois de alguns anos, ela vai só deteriorando, ele vai dizer que guardar os mandamentos de Deus e obedecer a Deus e a tua palavra é o dever de todo o homem. Nós estamos falando nesse trecho de versículos pelos quais nós lemos sobre o chamado, sobre a sabedoria do Senhor. Por exemplo, no versículo de número 8, Salomão está nos dizendo: valorize o que é eterno, porque nessa vida aqui nós não encontramos nada de bom e a vida é passageira. No versículo 9, ele vai nos dizer que quanto mais sábio for o pregador da palavra de Deus, mais coisa ele consegue passar para seus ouvintes, para o povo que está lá aprendendo e ouvindo a palavra de Deus. Ele
Como pregador da palavra de Deus, o que Salomão está dizendo é que ele tem que buscar para si cada dia mais e mais conhecimento e compartilhar todo o conhecimento que ele recebeu de Deus com as pessoas que estão ouvindo ele manifestar o conhecimento e a sabedoria de Deus. No versículo de número 10, o pregador procurou então escrever palavras, ele começa a dizer isso, escrever palavras agradáveis de se ouvir, porque existem palavras que é um tormento, mas agora ele procura aí escrever palavras que são agradáveis de se ouvir. E aí ele escreve tudo correto, tudo certinho, e escreve palavras de verdade. Ele faz questão de dizer isso. O que ele escreve? Palavras que curam, palavras que salvam, palavras que alegram, palavras que revigoram, palavras que te dão forças, palavras que te põem para cima, palavras que te curam, palavras que te libertam, palavras que salvam, que transformam, palavras que te alcançam onde você estiver. Essas palavras que devem sair da boca de um pregador. Ultimamente, a gente tem ouvido por aí, e é somente isso que dá ibope, pessoas que sobem no altar, que eu aprendi toda a minha vida que é santo, que é lugar santo, de manifestar a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo, mas existem nos dias de hoje pessoas que sobem no altar de Deus e começam a insultar outras pessoas. Nunca li na Bíblia que era para ser feito isso. Se tiver escrito lá, eu faltei nessa aula aí, não estou sabendo, não me informaram, estou ruim mesmo no texto. Porque até onde eu sei, o altar de Deus é santo, lugar de pregar a palavra de Deus, lugar de curar, lugar de soltar palavras de renovo, palavras que curam e que saram. Mas hoje é comum, é moda. Tanto mulheres que se dizem pastoras, missionárias, tanto homens que se dizem pregadores do evangelho, pastores, aí ficam soltando um monte de insulto, não mede os palavreados usados lá em cima, se a Bíblia diz que é lugar santo, e começam a envergonhar toda uma nação de cristãos, de pessoas evangélicas, porque não atentam para as palavras sábias que Salomão soltou. O povo perece por falta de conhecimento e a gente vê que é verdade. Mas não preocupa com isso não. A Bíblia diz que tudo quanto nós fizermos, está escrito inclusive em Eclesiastes, tudo quanto nós fizermos, o Senhor nos pedirá conta. Acha que é bonito um pregador subir no altar e em vez de pregar a palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que cura, que salva, que liberta, que transforma, que alegra, que conforta, que salva e que leva para o céu? Ficar insultando pessoas e matando vida, destruindo almas, destruindo casas, destruindo famílias, acabando com a reputação do povo. E o mundo aí fora, que está sempre de olho na gente, vai dando um monte de ibope para isso. E se você quiser crescer nas redes sociais, é só você causar mesmo. O que faz as pessoas ganhar muitos likes hoje em dia, muitos comentários, e os seus vídeos serem demais compartilhados, é começar a postar nudez, começar a falar de cristão, começar a fazer um monte de baixarias, isso rende ibope. Mas Salomão vai dizer que nós devemos ter na nossa vida a boa fama e não a má fama, está escrito inclusive em Eclesiastes. Salomão vai dizer que nós devemos ser famosos pelas coisas boas que nós fazemos e não pelas coisas ruins. É por conta disso que eu prefiro ter aqui o meu canal pequeno mesmo, eu prefiro ter aqui as minhas redes sociais pequena mesmo, mas cheia de Deus e cheia do Espírito Santo, porque a gente até sabe o que é que faz para poder evoluir tudo isso aí, mas não vale a pena, não vale a pena. No final de tudo isso aí, oi Ângela, paz querida, Deus abençoe a sua vida. O que vale a pena mesmo é ter uma vida de compromisso com Deus e no final de tudo isso aqui, como diz Salomão, a gente ir morar na glória com Ele. Porque Salomão diz que tudo isso é vaidade e nós devemos estar sempre, sempre na presença do Senhor. Versículo 11, ele vai falar assim: as palavras dos sábios são como aguilhões, como pregos bem fixos. O que ele está dizendo é que quando uma pessoa sábia abre a boca, tudo que ele falar vai ficar ali, preso na sua memória, como sendo verdadeiros pregos que foram fixados ali pelo verdadeiro pastor. Aleluia, glória a Deus por isso. Louvado e engrandecido seja para todos sempre o nome do Senhor. Que o Senhor coloque na sua vida pessoas que vão somar com você. Que o Senhor coloque diante da sua vida somente pessoas que tenham palavras de Deus, palavras de amor, de
refrigério, de paz para a sua vida. É isso que nós estamos precisando ouvir nos dias de hoje. Não pessoas que subam no altar e comecem a falar um monte de coisas sem nexo, sem precisão, palavras que não vão salvar, que não vão curar, que não vão transformar, que não vão libertar. Existem pessoas hoje em dia que usam o altar para soltar um monte de palavras que fazem as pessoas se encherem de decepção, que fazem as pessoas viverem uma vida triste, que fazem a pessoa olhar para tudo aquilo e dizer: é por isso que eu não vou na igreja, é por conta disso que eu não quero ser cristão, porque os cristãos de hoje, a maioria deles, infelizmente, não tem um pingo de exemplo, nem em suas palavras em cima do altar, infelizmente. Versículo 12 vai dizer assim, Salomão, no versículo 12, ele vai dizer que a gente não tem limites para a gente escrever, para a gente aprender, mas ele disse que quando a gente começa a escrever aquele montão de livros, estudar demais, que isso vai cansar a nossa carne, o nosso corpo físico, e que a gente tem que dar um basta nessa situação e conciliando as coisas para dar tudo certinho. Mas Salomão, ele escreve isso no versículo de número 12, do capítulo 12 do livro de Eclesiastes, porque na época dele, os livros eram escritos à mão, e realmente escrever um livro grandão, aquele montão de coisas, realmente vai cansar a pessoa como sendo um ser humano. Mas hoje não, hoje é fácil de mexer com isso, é fácil de escrever um livro, é fácil de estudar. Se você estiver fazendo tudo isso, se porventura se sentir cansado, que é o que Salomão está dizendo, descanse e volte ao trabalho, e volte ao serviço, e volte para a presença de Deus. Como diz Salomão também em Eclesiastes, nunca se apresse em sair da presença de Deus. Ele vai dizer outra coisa também que eu gosto bastante em Eclesiastes: tira do teu coração, tira do teu corpo, tira da tua vida tudo aquilo que não louva, não adora, não exalta o nome de Deus. Tira o mal do teu coração, o mal da tua vida e se apegue unicamente em Deus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. O versículo 13, que foi o último que nós lemos, ele vai dizer para mim e para a sua vida, que é para a gente lembrar em todo o tempo que eu e você, o que nós precisamos mesmo é temer a Deus sobre todas as coisas, em todo o tempo, e guardar no nosso coração, na nossa vida, nas nossas práticas, os mandamentos do Senhor. Porque como ele disse, ele mesmo diz, temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos é obrigação de todo ser humano, todo homem da terra, toda mulher. É isso que nós devemos fazer. Vamos para o último versículo, que o tempo já foi. Versículo 14 do livro de Eclesiastes, capítulo 12, diz assim: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. É aquilo que nós estamos dizendo aqui todo o tempo, aqui no livro de Eclesiastes, que nós lemos, que são 12 capítulos, que nós terminamos hoje. Significa que Deus nos julgará por todas as nossas obras. Não precisa de pensar que tudo quanto você fez de bom para as pessoas e que nunca foi reconhecido, que está passando desapercebido. Todas as obras dos homens são observadas e são analisadas por Deus. E a Bíblia diz, inclusive aqui no livro de Eclesiastes, nos capítulos passados, que tudo quanto nós fizermos, tudo que nós já fizemos e tudo que a gente ainda vai fazer, o Senhor nos pedirá conta. Nada está passando batido, nada está passando de liso. O Senhor está tendo conhecimento de tudo. E agora vem o capítulo 12, o versículo 14, o último versículo do último capítulo, vai nos dizer que Deus nos julgará por todas as nossas obras. E é por conta disso que Salomão já começa o capítulo dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias de tua mocidade, antes que você fique velho e aconteça um monte de coisa, um tanto de males que tem na velhice, e aí começa a prejudicar a sua vida. Então lembra-te do teu Criador, não se esqueça dele em tempo nenhum. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E aí Salomão nos aconselha, mais uma vez, guardar as palavras do Senhor, seus mandamentos, as suas ordenanças na nossa vida, no nosso coração. Obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos, viver uma vida de temor, é obrigação de todo ser humano. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Nós vamos orar agora. Eu convido você para a oração. E se você ainda não pôs, faça o favor, em nome de Jesus, com muita fé no seu coração, com muita convicção, coloque o seu nome, o nome da pessoa aqui, ó, que você deseja oração, aqui nos comentários.
E o Senhor tem poder para te trazer a bênção e o milagre que você precisa em nome de Jesus. Amém? Enquanto eu oro, você vai escrevendo o nome da pessoa que você deseja oração aí, o seu nome, seu pedido de oração. E Deus é fiel para nos conceder todos os nossos desejos, ouvir as nossas petições e trazer um milagre. Amém? Glória a Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, adiante da Tua presença mais uma vez eu me encontro. Eu peço ao Senhor que o Senhor ouça agora as nossas orações. Eu uno a minha oração e a minha fé, a oração e a fé dessa pessoa que ora comigo agora. Senhor, eu não sei qual é o problema, qual a dor, a luta que essa pessoa está enfrentando, mas eu sei que o Senhor sabe. Porque a Tua palavra nos diz que o Senhor sonda mente e coração. Eu confio no Teu poder. Eu confio na Tua grandiosidade, no Teu amor para conosco. E eu quero te pedir com toda a minha fé, quero te pedir com todo o meu coração, que o Senhor entre nessa casa, neste lar onde esta oração está chegando, neste trabalho, nessa vida e agora. Cada nome, Senhor, que foi apresentado ao Senhor para a oração. Passe agora, Jesus, com o Teu poder pelos comentários. Abençoa essa vida, traga paz, traga cura, traga o Teu poder, a Tua força. Que esta pessoa consiga fazer grandes realizações na vida dela agora. Em nome de Jesus. E que todo mal caia por terra. Em nome do Senhor Jesus, e que essa pessoa seja alegre, essa pessoa seja liberta, transformada, abençoada, curada pelo Teu poder em nome de Jesus. Senhor, entra nesta casa e aquilo que precisa ser feito, o Senhor faça com o Teu poder, em nome de Jesus, e que essa vida, este lar, essa casa, comece a ter alegria, comece a ter paz diante de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Queridos, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia aqui comigo no Almoçando na Presença do Senhor. Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Hoje nós acabamos, para a honra e a glória do nome santo do Eterno, o capítulo 12 e o último do livro de Eclesiastes. Se permitir o Senhor, estaremos de volta amanhã. Vamos ver o que o Senhor vai nos dar dessa vez. E eu, é claro, estou aqui esperando por você a partir de 11h30. Tenha um dia alegre, feliz, cheio de Deus e cheio do Espírito Santo. E tudo quanto você fizer, não só hoje, mas no decorrer dessa semana, em nome de Jesus, vai dar certo. Em nome de Jesus. Tchau, povo de Deus. Fique na santa paz do Senhor. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, a partir de 11h30. Tchau, tchau.